Olá, meus alunos, tudo beleza? Vamos começar mais uma aula e desta vez nós vamos falar de indutores e indutância. Então, o indutor ele possui várias características de respostas semelhantes em muitos aspectos às do capacitor. Assim como o capacitor pode ser dividido em duas categorias, os fixos e os variáveis. Então, caso você não tenha observado, pessoal, sempre que a gente tem um componente com uma setinha assim, né, a gente vai ter os componentes variáveis. Eu vou mostrar aqui para vocês. Assim. Esse aqui são componentes variáveis. Né? Então, esse símbolo é o símbolo utilizado em análise de circuitos para indicar um indutor. Então, o indutor ele responde à lei de Faraday para a indução eletromagnética, que é parte do assunto que vocês já estudaram em Física 3, mas vamos lá. Então, quando o condutor retilíneo se desloca em um campo magnético de tal forma que o número de linhas de campo que o atravessam variam com o tempo, é induzida uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial entre seus terminais. Então, se uma bobina de N espiras é colocada em uma região onde o fluxo está variando, a tensão induzida na bobina pode ser calculada com auxílio da lei de Faraday. Então, E é igual a N dφ dt, aonde o E é a tensão em volts, o φ vai ser calculado, né, em Weber e o tempo em segundos. Né? Então, você tem o dφ dt, que é para justamente observar essa variação. Nós temos também a autoindutância, ou seja, são indutores que os indutores são bobinas de várias dimensões projetados para introduzir quantidades específicas de indutância em um circuito. A adutância ela é medida em henries, né, o símbolo H. E a indutância de uma bobina depende das propriedades magnéticas do seu núcleo. Então, materiais ferromagnéticos são frequentemente usados para aumentar a indutância, aumentando o fluxo no interior da bobina. E aí a gente vai ter duas equações nas quais a gente pode determinar essa indutância, né? Aqui, N, que é o número de espiras, né? E aqui, ela sendo relativa à indutância no vácuo. Então, nesse desenho, você vai ter como observar melhor as propriedades do indutor. Então, a gente tem o A, que é a área dessa seção reta, né? Certo? A mesma coisa nesse outro indutor, que está na forma de toroide, né? Esse outro aqui está na forma do solenoide. E você tem o comprimento desse indutor, certo? E o núcleo dele, que vai indicar o material. E aí você vai ter diferentes tipos de núcleo, né? E isso também vai impactar na simbologia utilizada. O núcleo de ar, o núcleo de ferro, né? E um indutor variável, onde você vai poder observar melhor com essas mudanças na grafia do circuito, né? Na simbologia do circuito. Aqui a gente tem alguns tipos de indutores, né? Desde o núcleo aberto, do toroidal, do cilíndrico, ou seja, você vão ter diferentes tipos de indutores à venda no mercado. Mas vamos aqui para uma parte que mais nos interessa, que é a parte onde a gente vai fazer análise de circuitos com indutores. Então, primeiro, a tensão induzida ela é considerada uma queda de tensão. E ela vai responder a essa equação aqui, ó. VL é igual a L dI dt. Se a corrente no indutor deixar de variar, a tensão induzida entre seus terminais será zero. A tensão no indutor não depende da variação da corrente que atravessa o DI, e sim a taxa de variação da corrente DI dt. Quando a gente tiver vários indutores no circuito, a gente pode determinar a sua indutância total,
de forma similar ao dos resistores. Então, se eles estiverem, né, se 2 ou mais indutores estiverem ligados em série, nós podemos somar essas suas indutâncias para achar a indutância total. No caso de 2 ou mais indutores em paralelos, o inverso do indutor total vai ser a soma do inverso das indutâncias separadamente, né? Então, você vai somar individualmente esses inversos. Então, é uma forma bem similar ao do resistor. Lembra que o capacitor é um pouco ao contrário, né? O capacitor, a soma dos inversos é quando ele estiver em série, quando ele estiver em paralelo, a gente somava os capacitores, né? Então, tentem fazer essas associações, porque facilita na fixação, né, do conteúdo e vai ajudar vocês a elaborarem os exercícios de forma mais rápida. Assim como no capacitor, né, o indutor ele também vai ter essa energia armazenada. Só que o que acontece, né? Se vocês observarem, a gente vai ter a corrente, né, crescendo e a tensão diminuindo. E o que você vai ter aqui, ó? A corrente máxima. Quando a gente fazia análise de capacitor, a gente observava que quando o capacitor carregava, ele atingia a sua tensão máxima, né? No caso, quando o indutor carrega, ele vai atingir a sua corrente máxima, que seria a corrente que vai estar dentro do circuito. Então, a corrente máxima ali. Então, a figura mostra a variação com o tempo da tensão e corrente e potência durante a fase em que o campo magnético nas proximidades do indutor está aumentando. A energia armazenada no capacitor está representada pela região sombreada abaixo da curva da potência. Certo? Então, essa região sombreada é a energia armazenada pelo circuito. E essa energia ela pode ser calculada, né, por essa equação aqui. Ó. A energia é igual a LI ao quadrado sobre 2. Então, a energia em joules, a indutância em Henry e a corrente em amperes. E aí a gente pode fazer essa análise de circuitos, observando o quê? Que se o meu circuito ele está aberto, né? Ou seja, o meu indutor vai estar descarregado. Se ele está descarregado, obviamente, a minha corrente inicial vai ser zero. Então, a gente vai tratar esse indutor como um circuito aberto, né? Já que a corrente é zero. Mas, a partir do momento que a gente fecha esse circuito e o indutor começa a ser carregado, a sua corrente vai crescendo e quando ele estiver ali próximo das 5 constantes de tempo, né? Até aqui, ó. A gente vai considerar já nosso indutor carregado. E ali você vai estar bem próximo da corrente máxima. E quando o indutor está carregado, e ele chega na corrente máxima, a gente vai interpretar ele como um curto-circuito. Certo? Então, a corrente máxima, nesse caso, ele pode ser determinado pela tensão dividido pela resistência. E a tensão do indutor, ele vai para a tensão máxima e começa a decair até ele chegar na tensão zero. Forma similar ao do capacitor, mas a gente vai ver que são interpretações um pouco diferentes, certo? Então, quando o indutor ele está completamente carregado, a gente vai ter um curto-circuito. O capacitor, quando ele está completamente carregado, ele é um circuito aberto. Então, a gente tem que ter isso na mente e entender que essas diferentes situações vão impactar na forma como você vai trabalhar o circuito. Então, isso aqui é quando a gente está na fase de armazenamento de carga dentro do indutor. Então, o indutor completamente descarregado pode ser considerado um circuito aberto. E o indutor completamente carregado pode ser considerado um curto-circuito. E está aqui as duas representações. Quando você vai analisar nesse tempo, né, você vai observar então que na malha aqui, quando o indutor está descarregado, a corrente é zero, né? E aqui, quando a corrente é máxima e o indutor está curto-circuitado. Na fase de armazenamento, a gente vai ver que a corrente responde, né, a um IM IE elevado a menos terço sobre tal. Aqui,
Tal, novamente, é a constante de tempo. Só que, enquanto lá no capacitor a constante de tempo era RC, aqui vai ser L sobre R. Então, a gente pode determinar essa constante de tempo sabendo o valor do resistor e sabendo o valor do indutor. E aí você vai saber qual é o valor dessa constante de tempo. E a corrente vai obedecer a esta equação aqui, nessa fase de armazenamento. Certo? Então, ele vai ter o valor da sua corrente máxima e ele vai ter essa variação exponencial. Certo? Então, por isso que a gente coloca E menos T sobre tal. E quando ele chega no tempo 5 tal, ele já é considerado completamente carregado. Então, quando o circuito de corrente contínua atinge o estado estacionário, qualquer indutor ideal né, vai ter resistência interna igual a zero. Passa a se comportar como curto-circuito. A fase de armazenamento termina e o circuito RL entra no estado estacionário após um período equivalente a 5 constantes de tempo. E a corrente não pode mudar instantaneamente o circuito indutivo. Certo? A corrente não sai do zero para o máximo. Ela vai crescendo de forma exponencial. Então, se você observar aqui na fase de armazenamento, a tensão ela vai responder a essa equação aqui, onde você tem o valor de E, o valor da tensão que alimenta o circuito, e ele vai decrescer de forma exponencial, seguindo a equação né, de E menos C sobre tal. E, novamente, quando você chega na quinta constante de tempo, é quando o seu indutor ele vai estar com tensão zero. E aí ele já vai ser considerado como um curto-circuito na nossa análise. Na fase de decaimento. Então, durante a fase em que o indutor libera energia armazenada, a tensão entre seus terminais diminui de acordo com a seguinte equação. Aqui ó, já é decaimento. Então, L vai ser VI, E menos C sobre tal. Se a gente for observar um circuito, como mostrado nesse slide, ele primeiro o indutor foi carregado, e aí abriu-se essa chavezinha aqui, ó. Fez com que o circuito ficasse aberto, e agora o indutor alimentasse esse circuito até ele ser descarregado, né? Por isso que a gente fala que faz decaimento. Então, a energia armazenada no indutor agora vai alimentar esse circuito aqui. E ele vai obedecer, então, a corrente com essa fórmula aqui, ó. IL é igual a IM, que é a corrente máxima, E menos T sobre tal. Gente, pode observar que é o seguinte, assim como o capacitor, o indutor ele também vai armazenar carga, então ele vai ter suas fases de carregamento e a fase de descarregamento, certo? E isso vai variar para cada situação. Então, as correntes de tensões elas variam com o decorrer do tempo. E aí cabe que a gente tem que fazer essa análise para qualquer instante de tempo também. E aí, você pode definir essas análises para qualquer instante de tempo por meio dessas fórmulas aqui, ó. Então, a corrente no indutor, ele vai ser a corrente final mais corrente inicial menos corrente final E elevado a menos T sobre tal. Isso aqui vai permitir você fazer uma análise inicial, saber a corrente inicial do indutor. Depois, você faz a análise do indutor para obter a corrente final. Então, são duas análises que vocês vão ter que fazer. Então, geralmente é o quê? O inicial, ou ele está carregado e o final vai ser descarregado, ou o contrário. O inicial é descarregado e o final vai ser inicial. Enfim, confundi, mas vocês entenderam, né? Repetido. Se inicialmente ele estiver carregado, o final é descarregado. Se inicialmente é descarregado, o final é carregado. Certo? Então, você só vai precisar saber qual é a corrente inicial e a corrente final. T é o tempo que você vai querer saber e tal é a constante de tempo. Certinho? Então, a maioria dos circuitos contendo fontes, resistores e indutor não tem a forma simples como foi apresentado. É sempre possível reduzir o circuito encontrando o equivalente de Thevenin do circuito externo ao do indutor. E a constante de tempo vai ser tal é igual a L sobre RTH. Gente, volta a lembrar.
Essas análises de Thevenin, elas são muito importantes e elas podem simplificar o seu circuito e, consequentemente, simplificar a sua análise, certo? Então, quando você determina a resistência de Thevenin naquele circuito, você vai conseguir calcular sua constante de tempo com mais facilidade e também vai conseguir fazer uma análise mais apurada, mais simples daquele circuito. Por isso a importância daqueles teoremas de Norton e de Thevenin. Aqui nesse quadro eu deixei um resumo de equações, onde a gente pode ter essa relação entre resistor, capacitor e indutor. Então, a relação de tensão e corrente no resistor, V é igual a I sobre R. A relação de I sobre IV no resistor, I é igual a V sobre R. As fórmulas de potência no resistor, então aqui, I ao quadrado vezes R, ou V ao quadrado sobre R. E aí vocês têm a associação em série, onde você vai somar os resistores, e associação em paralelo, né? No caso, se for só 2 resistores, a gente pode utilizar essa equação aqui. Certo? No caso, como o resistor ele vai ser sempre constante no decorrer do tempo, né? Então, a gente vai sempre considerar que não tem essa carga e descarga no resistor como a gente faz análise no capacitor e no indutor. Então, é a mesma, tanto inicial quanto final. Certo, vamos lá. Quando a gente vai fazer análise de capacitor, qual é a relação da tensão com corrente? Então, V é igual a I sobre C vezes a integral de dt mais Vt0, que varia de T0 até T. A relação IV, I é igual a C dV dt. Essa aqui a gente usa bastante. A energia, né, vai ser determinada por meio de CV ao quadrado sobre 2. E aí você tem o quê? Capacitores em série. Você vai calcular pelos inversos dos capacitores, né? E quando ele está em paralelo, você vai somar esses capacitores. Ok? No indutor, a tensão vai ser L dI dt. Quando você faz a relação corrente-tensão, você vai ter que a corrente é 1 sobre L, a integral de T0 a T I dt mais IT0. A energia é LI ao quadrado sobre 2. E a análise dos indutores em série vai ser a soma dos indutores. E quando estiverem em paralelo, vocês vão fazer a soma dos inversos. Agora, qual é a análise que a gente vai observar quando a tensão, a corrente nesses capacitores e nesse indutor estiverem contínuos, né? DC vem dessa corrente contínua, direct cut. Então, direct current. Então, o que vocês vão observar? Quando eu tiver uma corrente contínua no meu capacitor, ali a gente vai ter esse capacitor carregado e ele vai funcionar como um circuito aberto. Se o capacitor tiver circuito aberto, a corrente vai ser zero. Já no indutor, quando ele está carregado, né? Então a gente interpreta ele como um curto-circuito e ali a corrente vai ser máxima. Beleza, pessoal? Então, vamos se atentar um pouco a essas fórmulas, certo? Porque elas vão ser muito úteis quando a gente estiver resolvendo os exercícios, até para vocês também já ajudarem na fixação desse conteúdo. E aí, na nossa próxima aula, né, quando a gente for fazer nossas lives, ou quando eu gravar a próxima aula para vocês, a gente vai trabalhar a resolução desses exercícios. Então, a gente vai ver como calcular os equivalentes, né, desses indutores série paralelos, encontrar as resistências de Thevenin, as constantes de tempo, fazer análises quando você altera a chave desses circuitos, né, a chave pode ir para a posição 1 ou posição 2, então o indutor vai carregar ou descarregar, e a gente tem que determinar essas tensões ocorrentes independente do tempo, né? E aí a gente vai ter novamente aquela mesma tabela, resumo das equações, para ajudar vocês a fixarem. Então, pessoal, por enquanto é isso. A nossa próxima aula já vai ser sobre tensões correntes senoidais alternadas. Isso aí já é um tópico
para a terceira avaliação. Então, vamos focar agora, nesse momento, em resolver os exercícios de Thevenin, Norton, os teoremas, né, delta y, y delta. Vamos focar na resolução de problemas dos capacitores e dos indutores, e a gente vai trabalhar no próximo conteúdo quando a gente já tiver com esse conteúdo já todo preparado e avaliado. Porque no próximo conteúdo a gente já vai trabalhar não mais com correntes contínuas, mas sim com tensões e correntes alternadas. Então a gente vai trabalhar com ondas senoidais. Beleza, pessoal? Então, gente, é isso. A gente finaliza hoje por aqui e vou pedir novamente, para não perder o ritmo de gravação de aula, para vocês darem um like, certo? Se inscrever no canal e ajudar esse futuro influencer da eletrotécnica. Até mais, pessoal. Tchau.